Olá, seja muito bem-vindo ao nosso evento Chocolate, Meu Doce Negócio. Eu sou Gustavo Ono, chocolatier e professor, e nessa jornada aqui eu vou te levar de um ponto até o outro. Eu vou te mostrar que mesmo se você nunca trabalhou com chocolate na sua vida, como que você vai dar os primeiros passos para começar aí a fazer os chocolates, aprendendo técnicas básicas, e eu quero que você chegue também no resultado da sua primeira venda. Então a gente montou esse evento com muito carinho para você e bem técnico, de uma forma clara para você conseguir mesmo entender do zero como que funciona um negócio com chocolate, e é isso aqui que a gente vai estar apresentando para vocês. Fica aqui com a gente em todos esses dias de aula, nos acompanhe que no final a gente tem uma surpresa maravilhosa também e com muitos presentes especiais, além das aulas mesmo. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai falar, a gente vai começar aqui a nossa apresentação do nosso evento, que aliás, ó, primeiro slide aqui, nós vamos falar aqui da nossa primeira aula, que é a introdução. Quero te mostrar o que é chocolate, para que ele serve, como que ele funciona, e a gente vai fazer uma aula muito especial aqui. Vamos fazer aqui umas barras de chocolate e a gente vai rechear com prestígio, que fica maravilhoso. Então, bora lá começar. Primeira coisa, né? Quem é essa pessoa que tá falando, que você tá assistindo nessa tela? Sou eu, sou Gustavo Ono. Eu fui uma criança que adorava assistir a Palmeirinha e anotava receitas em um caderninho e adorava executar. Sempre fui a criança que gostava de cozinhar. E o doce sempre foi uma coisa muito especial, que eu sempre gostei de mexer e que eu adorava desde muito pequeno. Adorava comer, adorava fazer. E eu sempre fui muito curioso, sempre buscava, quero aprender tal coisa, quero ver como é que faz isso, como que é esse gosto, e se eu misturar isso com isso? Então eu sempre fazia ali umas combinações de sabores desde muito cedo, e eu comecei a vender, comercializar, trabalhando mesmo com os chocolates, porque eu precisava de uma renda extra na época, né? Eu tinha 13 anos, eu já trabalhava como aprendiz em uma loja de confecção de lingerie, e eu trabalhava com a parte de produto acabado no escritório. E aí veio essa oportunidade, né? A gente precisava de uma renda extra, né? Não era uma coisa tão bonita assim, precisava de dinheiro para ajudar nas contas de casa. E apareceu a oportunidade que a minha irmã, que trabalhava em salão de cabeleireiro na época, tinha uma moça lá que ela fazia bolo e deixava lá no salão para vender. E aí apareceu que essa moça saiu, que ela mudou de cidade, e a minha irmã falou: você vai trabalhar com isso agora, vamos ter 2 empregos a partir desse momento. E aí que a gente começou a fazer bolos e bombons para vender lá no salão. E aí a gente, não necessariamente a gente vendia, mas a gente entregava no salão e eles lá iam consumindo, os funcionários, as pessoas da empresa. E foi uma coisa que ajudou muito e tirou a gente muito de uma situação complicada, que foi essa parte de precisar mesmo de uma renda extra, que o chocolate nos proporcionou isso com muita maravilhosidade. Não só o bolo caseiro, mas os bombons eles eram mais caros, então a gente tinha faturamentos maiores justamente por causa de coisas que tinham chocolate. Tanto que a gente preparou aqui uma aulinha com bolo também para esse nosso evento, que a gente vai trazer para vocês conhecerem também. Então o chocolate ele ajudou muito a gente e foi uma profissão que eu fui seguindo, trabalhando. E para vocês terem uma ideia, eu tinha um salário, né? Quando eu comecei de aprendiz eu ganhava cerca de R$360 por mês. Faz um bom tempo, né? Que era um salário bem baixo. E eu já faturava cerca de R$3.000, R$3.500 vendendo os bombons e os bolos. Então nisso eu já vi claramente que dava pra sair desse trabalho. E aí quando eu participei do Que Seja Doce em 2015, eu tava pra fazer 18 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade de gastronomia, eu achei ali a reportagem sobre o Que Seja Doce e falei, eu quero participar desse programa. E não sabia onde eu estava me metendo. Quando eu percebi, caiu a ficha. Tinha gente que veio da Itália competir, tinha gente que estava há muito tempo na área. Eu tinha só acabado de entrar na área e sabia fazer uns chocolatinhos que eu aprendi com a Palmeirinha. O que aconteceu foi que eu ganhei o programa por causa das combinações de sabores, que eu sempre trazia sabores diferentes. Eu fazia banana com caramelo, eu gostava de usar cupuaçu, gostava de ingredientes diferentes. Tinha já um diferencial. E com isso eu ganhei o programa e eu falei, poxa, agora eu não vou mais trabalhar com isso, eu vou largar tudo aqui e eu vou viver só da confeitaria mesmo. Nisso eu trabalhei com a Paula Carosella no restaurante, na rede dos restaurantes dela.
E depois de um tempo que eu aprendi aí toda a base de confeitaria, patisserie, a base toda italiana e argentina de confeitaria, que é incrível, eu comecei a procurar outros lugares e aí eu mudei para o Rio e fui chefe patissier de um restaurante lá na Barra da Tijuca, no Rio. Eu mudei para o Rio por um tempo e eu trabalhei bastante tempo lá e eu ganhei toda a experiência que eu tenho, assim, toda a minha base que eu tenho foi desses dois lugares. E aí a partir daí eu falei, eu ganhava mais com as minhas encomendas, que já tinha dado uma crescida também. E aí eu voltei para São Paulo e falei, eu quero continuar trabalhando com as minhas encomendas, que é muito melhor. Porque a vida de quem trabalha na gastronomia, ela tem que ser empreendedora. Porque se ela não for, você nunca vai ganhar dinheiro. Quem vai ganhar vai ser o seu chefe, o seu patrão. Então se você for o seu próprio patrão, você vai passar por vários perrengues com certeza, mas você vai ganhar mais, vai ser mais lucrativo, vai ser muito melhor financeiramente e tudo, você manda no seu negócio, então tá tudo certo. Você só precisa lidar com o peso disso, mas é maravilhoso, vale muito a pena. E aí eu já tinha mais experiência, fazia eventos, casamentos e usava todo o conhecimento que eu tinha adquirido nesse tempo estudando com isso. E foi então que eu comecei a dar cursos. E aí eu comecei a dar aula, eu ia na casa das alunas dando curso, fui rodando vários lugares, dei uma boa rodada pelo Brasil dando aulas também. E acabou que hoje eu sou 100% professor online dedicado a ensinar pessoas do absoluto zero a fazer chocolates artísticos e comerciais para o negócio delas. Então eu falo que expandiu de um jeito que eu cuido de um monte de produção ao mesmo tempo e vou dando suporte para todas as pessoas. E essa pessoa pode ser você também. Aqui eu vou te dar um começo, eu vou acender uma pequena faísca aí com você, para que você entenda como que funciona, como que é legal, como é maravilhoso trabalhar com isso. E a partir daí, quem sabe a gente não pode eu posso estar cuidando da sua produção a partir daí e te ajudando no que você precisa para ter um negócio de sucesso igual várias alunas que a gente já tem no momento. Atualmente nós temos 1.500 alunos de online, né? A presencial a gente não conta, mas no momento de online que aconteceu com a pandemia foi muito bom e teve muitas pessoas, né, que começaram a empreender de acordo com a situação difícil que estava acontecendo, né? Não foi nada bonito não, mas essas pessoas que começaram a empreender dentro de casa, dentro da cozinha de casa, com poucos recursos, poucos materiais, elas cresceram e se desenvolveram muito nesse momento, e as vendas por delivery, diversas técnicas de redes sociais para estar fazendo isso, que eu vou mostrar para você também, elas potencializaram demais e foi muito bom, apesar dos problemas, né? Foi muito bom para essas pessoas, elas ganharam muito dinheiro e hoje é a renda principal da maioria delas. Então, esse sou eu e é o que eu quero te apresentar aqui nesse evento. E o evento chama Chocolate Meu Doce Negócio, justamente porque nós vamos falar aqui nesse evento sobre a arte de fazer chocolates, que é uma arte maravilhosa. E a gente vai falar também sobre negócios, porque existem muitas coisas nos bastidores que não é sobre receita. A receita é uma pequena parte de tudo que você precisa para começar a lucrar de verdade com confeitaria e chocolateria, tá bom? Então, já me apresentei aqui para vocês, vamos lá falar sobre o ingrediente maravilhoso, incrível, chocolate, que acho que é uma das paixões nacionais, das maiores. E o chocolate, ele é um produto muito incrível, ele é comercial, ele chama atenção. E hoje em dia a gente vive uma era muito digital, as coisas estão todas na internet. E uma coisa que é muito necessária é você ter coisas chamativas que visualmente chamam atenção. Não só da legenda, mas visualmente chamam atenção. E o chocolate vai te proporcionar totalmente uma experiência maravilhosa com isso, tá? Então vamos lá, acho que a primeira coisa que eu preciso apresentar para vocês sobre chocolate é o que é. Porque quando alguém te perguntar o que é chocolate, você precisa saber qual é a resposta dele, tá? Então tá aqui a resposta mais técnica, mas eu vou destrinchar ela para você entender o que é mesmo que eu tô te falando. Chocolate é uma emulsão de sólidos de cacau. Uma emulsão de sólidos de cacau. Emulsão é uma junção de ingredientes, de uma mistura de vários ingredientes. Sólidos de cacau é o que? Matérias que vêm do fruto do cacau, esse fruto maravilhoso que você está vendo aí. Esse fruto do cacau, ele tem diversas especificações. E aqui eu quero te explicar, mesmo se você nunca teve contato com chocolate, eu estou destrinchando as palavras de uma forma bem simples para você entender mesmo o que é o chocolate.
Ele nada mais é do que uma mistura de vários ingredientes e esses ingredientes precisam ter matéria do cacau. Essa matéria do cacau são as sementes do cacau, que elas são fermentadas, secas, torradas, descascadas, e dentro dela tem uma amêndoa. Então o chocolate nada mais é do que uma amêndoa, um nibs. Eu falo que é como se fosse uma pasta de amendoim. Se você gosta, comia pasta de amendoim ou come, o chocolate ele é basicamente isso, só que a gordura dele é uma gordura chamada manteiga de cacau, que ela é um pouquinho mais maleável. Então quando ela tá gelada ela é sólida e quando ela tá quente ela é líquida, fluida. Então essa é a característica principal do chocolate. Quando te perguntarem, emulsão de sólidos de cacau. Quais ingredientes levam? Geralmente 5, tá? Açúcar, manteiga de cacau, massa de cacau, leite em pó e lecitina, que é um emulsificante e geralmente tem um aromatizante, principalmente os industrializados, que é a baunilha, certo? Então, ela é uma pasta de amendoim que ela fica bem lisinha, esses ingredientes são todos processados até que fique bem lisinho e você tem algo fluido, e esse algo fluido é o chocolate, que quando esfria ele fica durinho e crocante e maleável para poder trabalhar. Então, a principal coisa que leva o chocolate, que dá aquela textura que todo mundo ama do chocolate, é a manteiga de cacau. É a gordura principal que está dentro ali do seu chocolate, que é ela que dá toda a característica e a maleabilidade para a gente poder trabalhar e fazer a nossa arte incrível. Então, basicamente é isso, tá bom? A manteiga de cacau, apesar do pessoal falar, gordura, é uma gordura de extrema qualidade, uma gordura super nobre, e ela também tem um fator que ela derrete na boca em temperatura corporal. Isso é satisfatório e dá muito prazer. Chocolate é um mix de emoção. A gente vai trabalhar muito com emoção nesses dias aqui do evento, que é o que a gente vai explicar pra você, certo? Então, vamos lá. Falei aqui o que é chocolate. Chocolate é isso, emulsão de sólidos de cacau. Vamos falar aqui sobre experiência e presente. Bora lá. O chocolate é um presente que, assim, não tem erro. Se você quer presentear alguém que você gosta, ou alguém que você não conhece muito bem, não sabe o que dar de presente, o chocolate é uma perfeita opção para você fazer isso. Então ele é um presente, assim, pouquíssimas pessoas não consomem chocolate. E você lembra que acima de qualquer coisa, né, quando você estiver comercializando eles, os seus doces, você está vendendo uma sensação, uma experiência, um aconchego, é uma coisa muito de sentimento. Então você tem que transmitir esse sentimento, fazer com que o chocolate seja um veículo para o destino final ser a sensação, que é a pessoa comer, se sentir bem, se sentir feliz, serotonina, endorfina, muitas coisas maravilhosas que esse produto tem. E aí, a gente fala sobre os benefícios do chocolate. Lógico que aqui estou falando dos benefícios em quantidades poucas, né? Dependendo, se a pessoa come muito chocolate por dia, não vai ter esses benefícios aqui que a gente tá falando, tá? A gente tá falando de quantidades poucas porque é um ingrediente concentrado, a base dele é gordurosa. É assim como se for consumir azeite, óleo, gordura no seu dia a dia mesmo, tá? Então, benefícios. Esse aqui eu pesquisei mesmo, esse aqui eu vi com a Caroline, que ela é nutricionista, que ela trabalha aqui com a gente. E esses são os principais benefícios do chocolate que faz na nossa vida, né? Lógico que cada tipo vai fazer uma diferença, que é o branco, o leite, amargo, 70. Aqui a gente tá falando de chocolate amargo pra cima, tá bom? Mas os outros têm esses benefícios, mas em quantidades um pouco mais moderadas. Melhora o fluxo arterial, alto poder hidratante, né? A gente hidrata os lábios com manteiga de cacau, né? Geralmente. Contribui para a saúde cerebral, reduz o estresse e alivia dores. O chocolate ele é um produto que dá felicidade pra gente. Então isso aqui faz total sentido. Além da serotonina, endorfina e a dopamina, que é o triozinho de hormônios da felicidade, que são os mais conhecidos como hormônio da felicidade mesmo, certo? Vamos lá, falar de mercado, né? Pra você entender por que a gente tá falando, por que eu vou vender chocolate, eu preciso fazer um negócio, o que eu vou fazer desse negócio, né? Então vamos falar aqui de mercado. E no Brasil, uma coisa maravilhosa é que o chocolate ele tá presente em 73% dos lares brasileiros. Então é muito mesmo, tá? Chocolate está na vida de 73% dos brasileiros, é muita gente. Então, muito poder, muito potencial de crescimento. E uma coisa importante que você precisa é que
já tem pessoas que vendem chocolates. Você só precisa ter um chocolate, e é uma coisa que você precisa ter como qualquer outra, que é ter um diferencial com esse chocolate, que é o que eu estou te apresentando aqui nesse evento. Você vai aprender muito com essa base. Como que funciona isso, né? O consumo de chocolate, ele aumenta de 8 a 12% ao ano. E de chocolate bom, né? Não é chocolate, não é cobertura, né? Que a gente vai fazer aula sobre isso, vamos explicar o que é cobertura. Ele cresce de 8 a 12% ao ano, chocolates de qualidade. Então, aquela coisa de ter qualidade vence qualquer preço barato. Tenha qualidade. Ter qualidade é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, porque você ser conhecido por alguém por ter qualidade é muito importante. Se a pessoa só te reconhece por um preço bom, quando ela achar um preço menor, ela vai embora e aí você acaba não ficando com esse cliente. Então tenha qualidade, porque você vai ser lembrado por fazer um produto com qualidade. A gente fala sobre insumos de chocolate de verdade, que é com base em manteiga de cacau, porque existe um outro que é uma cobertura e ela é base em gordura vegetal hidrogenada. Certo? Uma coisa, por que trabalhar com chocolate? Por que você deveria trabalhar com chocolate? Porque falta profissional qualificado, tá? A gente escuta muito a frase em todos os nichos que existem, que o mercado está saturado. Isso é uma baita de uma desculpa para não falar sobre profissionais que não são qualificados, né? Não queremos fazer crítica e falar mal de todo mundo aqui, mas faltam profissionais qualificados. Se você é um profissional bom, nunca vai te faltar serviço e nunca vai ter mercado saturado para você. Isso é fato em qualquer coisa, tá? Qualquer profissão que você está fazendo na sua vida. Hoje em dia tem muitas profissões, como advogados, engenheiros, tem muitas profissões, médicos, né? Tem muitos. Só que profissionais qualificados, bons, que entendem o que está fazendo, estuda, entende técnica, foca em uma coisa, eles são poucos. Então você pode ser um desses poucos. É bom disputar em mercados justamente quando você tem qualidade e um bom trabalho, certo? Você pode fazer esse trabalho da cozinha da sua casa com poucos utensílios. Os investimentos iniciais são baixíssimos para trabalhar com chocolate. Geralmente as pessoas, quando vão abrir uma empresa, elas precisam de cerca de 20, 30 mil reais para iniciar. Com chocolate, eu vou te falar que se você quiser formalizar o seu negócio, abrir um CNPJ, fazer toda essa base e comprar os materiais básicos para você iniciar, você não precisa nem de 300 reais de base assim desses insumos. De insumo mesmo e ferramenta e material. Você pode fazer tudo da cozinha da sua casa, contando que você tenha uma cozinha e você tem uma geladeira e um micro-ondas, que acho que são as coisas mais caras que você precisaria para iniciar o seu negócio. Certo? Próximo. Chocolate e técnica, né? Aquilo que eu falo sempre, não se apeguem a receitas, tá? Uma receita, ela não é nada. O que você precisa é de técnica, você precisa de conhecimento, você precisa de capacitação para executar as coisas que você deseja. Então, se você está procurando receita, está assistindo esse evento por receita, lógico, você vai aprender com certeza receitas. Todos os dias aqui do evento nós vamos fazer uma receita sim, só que não abraça só a receita. Você precisa de técnica e você precisa de conhecimento para executar. Por quê? Porque senão você só pesquisava ali uma receita no YouTube, no Google e você aprendia, né? Aqui o que a gente está ensinando é conteúdo técnico para você aprender mesmo a executar. Porque se você tem técnica, você praticamente não precisa de receita nenhuma na sua vida, certo? O chocolate precisa de técnica, temperatura, disciplina, porque ele é bem preciso com graus e quantidades e tudo que a gente vai utilizar, e precisa ter cuidado no preparo, né? E o conhecimento é o que vai te capacitar a executar eles e chegar no seu objetivo de ter um negócio com chocolate e faturar dinheiro com ele, ter um faturamento, ter lucro. Ter faturamento é diferente de ter lucro, também vamos falar sobre isso. E também você ter o seu negócio e alcançar os objetivos que você precisa, que quase todos os objetivos desse mundo precisam de dinheiro. Então, a gente tem que ter um negócio, tem que trabalhar duro, tem que focar muito pra gente conseguir realizar os nossos sonhos mesmo, certo?
Geralmente os sonhos às vezes você quer ter uma independência financeira, sair da casa dos seus pais ou sair da casa de pessoas que às vezes não tá bom pra você. Às vezes você quer independência financeira, você quer ganhar dinheiro, você quer comprar um carro, você quer ter uma casa, você quer mostrar pras pessoas genuinamente que você é capaz de fazer as coisas. E eu tenho certeza que se você assistir aqui, começar a executar, estar nos acompanhando aqui nesse evento, a gente vai te dar um bom caminho pra você começar a fazer isso. E no último dia nós vamos ter uma oportunidade muito especial pra você também. Bora lá! E aqui, né, já te falei bastante, já demos uma introdução boa. Se você é totalmente leigo no mundo do chocolate, eu acredito que a gente conseguiu te mostrar como que esse mundo funciona. E muito nisso, talvez nesse momento muitas pessoas podem acabar indo embora por causa disso, porque às vezes realmente falam, não, realmente não é pra mim, né? Apesar de ter visto todo esse potencial, é uma coisa difícil, que dá trabalho, talvez não seja seu momento também agora, mas tudo certo também, né? Cada um faz as coisas no seu tempo, no seu momento. E a partir de agora a gente vai partir para uma receita base, que é para você ter um primeiro contato com o chocolate, para você conhecer como ele funciona, como que é essa base aqui. Eu vou te dar uma aula bem completa que, mesmo se você não quiser abrir o seu negócio, talvez eu acenda uma faísca aí em você sobre essa coisa de mexer com chocolate, que é uma coisa maravilhosa. E se você quiser fazer as barras para presentear alguém que você gosta, fazer para um aniversário, para uma festa, com certeza vai ser muito sucesso. E agora a gente parte para o nosso momento de receita e execução do trabalho. Beleza? Então vamos lá começar aqui. Nós vamos fazer barra de prestígio. E prestígio é uma combinação super clássica. E a gente está usando aqui um feitio de marca, que prestígio é uma combinação de chocolate com coco, que é um clássico produto da Nestlé mesmo. Mas a gente vai fazer uma versão nossa e uma versão superior, que não é industrializada e que fica com cremosidade e textura infinitamente melhor. Então vamos começar aqui, né? Aqui já tem os ingredientes, eu deixei a receitinha, mas o slide depois eu disponibilizo pra você, esse slide aqui que você tá vendo, não precisa printar a tela, nem nada, nem anotar. A gente vai liberar o slide pra você, mas você pode estar anotando no caderninho os pontos principais aqui dessa aula, que vai ser muito legal pra você, quando você pegar, você lembrar e estudar ali toda aquela base. Beleza? Então vamos lá, partiu receita, vamos agora começar a executar, porque execução é tudo. A gente precisa de uma boa execução para quando a gente vai fazer. E eu quero apresentar para vocês técnica. Técnica é o mais importante aqui de toda essa aula que a gente vai apresentar para vocês. Bora lá então. A gente vai fazer hoje um recheio de prestígio, um recheio super gostoso, que é um recheio de coco. E ele tem uma validade muito legal, você tem aí 15 dias de validade com essa barra maravilhosa. Vamos fazer uma barrinha comprida e vamos fazer uma barra grande para você conhecer ali as possibilidades que a gente consegue fazer com esse prestígio. E você já pode fazer, presentear as pessoas e já pode começar isso eu faço e vendo. E se você já trabalha, já tem um negócio, você pode adicionar isso no seu cardápio, que com certeza vai ser muito sucesso. Bora lá então começar, ó, os ingredientes já estão todos certinhos aqui. Hoje eu vou fazer metade dessa receita e eu tô executando aqui tudo em tempo real, sem cortes, mesmo para você entender, ver tudo aqui do zero, como que a gente executa, você vai ver que é bem tranquilo. Primeira coisa é o nosso recheio. A gente vai começar aqui pelo nosso recheio, porque a gente quer que ele esfrie rápido. E hoje você vai conhecer alguns segredinhos de rápido esfriamento na execução dos preparos. Leite condensado, eu tô aqui com leite condensado que eu já deixei aqui 8%. Esses percentuais, eles são de gordura, tá? Creme de leite, leite condensado. Às vezes você já vê esses percentuais em alguma forma, em algum lugar. E esses percentuais sempre são sobre gordura, tá? Hoje em dia no mercado tem muitas opções de leite condensado, muitas opções de creme de leite, muitas opções de leite em pó. Tem diversas opções de muitos preparos. E é bom a gente tomar cuidado e ler sempre os rótulos. Toma cuidado para não comprar mistura láctea e toma cuidado para não comprar um leite condensado semi-desnatado ou desnatado. Tem que ser integral mesmo, certo? E aqui a gente vai usar leite de coco. Leite de coco, tem leite de coco desnatado também. Então toma cuidado, usa leite de coco mesmo comum, desse simples que a gente... Esse aqui mesmo que a gente tá usando, tá? Se você puder comprar os ingredientes dessas marcas aqui que eu tô usando, que é leite condensado moça, integral 8%, e o leite de coco Sococo, que é o meu favorito de todos, seria ótimo se você pudesse, tá? Mas se não puder, compra a marca que você tiver acesso aí, tudo certo.
Só cuidado para não comprar outro produto, que é leite de coco desnatado e mistura láctea condensada. Agora a gente vai usar o nosso coco ralado. Esse coco aqui, ele é um coco bem fininho. Prestígio geralmente é feito com coco mais fininho. Mas se você quiser usar o flococo, que é aquele coco em flocos também, é uma ótima opção que você pode estar executando, fica legal e fica com os pontinhos também, com os floquinhos mais grossos, fica bem interessante. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos ligar o fogo. E aqui, se você não tem muito contato com cozinha, esse fogo aqui, ele chama cooktop. Ele é um fogãozinho, uma boquinha de fogão, que ela é elétrica e a gente pode estar cozinhando com ele. Mas fica tranquilo que no fogão da sua casa você vai ligar no fogo médio e você vai fazer aqui, vai dar super certo também, sem problema nenhum, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai misturar isso daqui, leite condensado, leite de coco e o coco ralado. E a gente vai mexendo isso daqui sem parar. A gente mexe o centro, a gente raspa as laterais e a gente continua mexendo o centro. Falei sobre o fogão, né, o cooktop, o fogão mesmo. E aqui a gente está usando uma panela. Essa aqui é uma panela, é uma Flavor Stone, né, da Polishop, que é aquela que não gruda nada. Mas não precisa ser essa, qualquer panela de fundo grosso, né, fundo triplo, aquelas de fundo grosso, super funcionam. Eu só não vou te indicar usar panela de alumínio. Alumínio, ela passa um pouco de cor pro nosso preparo, não fica muito legal. Então a gente vai cozinhar isso daqui no fogo médio e mexendo sem parar, porque se a gente deixar, como tem leite, quando ferve ele queima o fundo. E aí o seu recheio aqui de coco vai acabar queimando no fundo e não vai ficar interessante. Então você tem que estar sempre mexendo isso daqui o tempo todo. Outra coisa também é que eu coloquei um prato no congelador, um prato que eu vou espalhar esse recheio para ele baixar a temperatura rapidamente. Isso vai poupar um tempo enorme na nossa vida e vai facilitar bastante quando a gente for esfriar esse recheio para ele chegar numa temperatura mais baixa para a gente colocar na nossa casquinha de chocolate, certo? Então a gente vai cozinhando isso mesmo, ó, mexendo, ele vai começar a ferver, só aumentar um pouquinho mais o fogo. Toma cuidado que tem fogões que são mais fortes, eles queimam tudo. Esse, por exemplo, é um cooktop da Polishop, ele é 220, então ele é muito forte, ele tende a queimar tudo que a gente está preparando. E eu falo que utensílios é uma questão de adaptação, você tem que se adaptar aos seus utensílios para conseguir fazer as execuções. Então você pode ver aqui algumas receitas, alguns preparos, e às vezes chegando na cozinha da sua casa, algumas coisas você vai ter que acabar fazendo adaptações para dar certo, tá? Então tome bastante cuidado aí nesse processo. Ó, então vamos mexendo aqui, mexe sem parar, começou a ferver já, ó, já tá borbulhando. E aqui eu gosto sempre de trabalhar com termômetro, com temperatura. Lembra que chocolate precisa de temperatura? Nesse preparo aqui a gente também vai precisar de temperatura. Então o que a gente faz? Liga aqui o termômetro, esse aqui é um termômetro infravermelho. E ele é um termômetro de superfície, mas pode ser aquele de espetinho que você coloca aqui dentro. A gente vai cozinhar isso daqui. Lembrando que você tem que pesar os ingredientes da sua receita também para ter bastante precisão. Não faz no olhômetro, nem colher, nem xícara. A gente está trabalhando profissionalmente. E aqui a gente vai chegar a aproximadamente 87 graus. Ou quando você vira a panela e ele dá uma descoladinha de leve, não descola totalmente, tá? É esse ponto aqui que a gente quer chegar. Então, ó, desliguei o meu fogo, o que eu vou fazer agora? Eu vou misturar isso aqui até que ele pare de ferver totalmente. Quando ele parar de ferver mesmo, aí sim a gente pode tirar o nosso cooktop. E a gente vai fazer o resfriamento do nosso recheio com aquela técnica super especial. Ó, mexi aqui, ele parou. Então, ó, quando a gente abre um caminho, ele vai fechando, tá? Ele não é aquele ponto de enrolar que você abre e ele ele faz um murinho assim, ele faz um caminho que não fecha. Ele fecha quando você abre, ó, tá vendo? Porque é um ponto cremoso, a gente quer um recheio cremoso, a gente não quer algo que enrole, não quer nada firme nem muito duro. Que é uma das críticas que eu faço ao bombom Prestígio mesmo, de verdade, que é muito seco, muito duro. E esse recheio aqui é mais molhadinho, mais cremoso, olha aqui, que textura incrível, fica lindo, 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 ó, maravilhoso. Então, tirei aqui, deixa eu já desocupar meu cooktop do canto. E nós vamos agora fazer aquele resfriamento que eu tinha falado pra você no começo. Que eu vou pegar aqui no congelador um prato.
Eu deixei ele no congelador já antes da gente começar o nosso evento. Ele tá bem gelado, tá bem congelado esse prato. E a gente vai despejar o nosso recheio aqui, todo de uma vez. Certo? Ó, vou tirar aqui todo. Limpa bem, ó, seja bem pão duro mesmo. Tem que ser bem pão duro, raspar bem. Vou tirar aqui. E aí a gente vai fazer o quê? Espalhar esse recheio no prato. E como o prato tá bem gelado, ó, deixa eu mostrar que a temperatura do prato tá menos 3 graus. E o meu recheio tava a 87. A gente vai espalhar aqui, ó, vai ter um choque de temperatura. Fica tranquilo que não quebra seu prato nem nada do tipo. E a gente vai colocar agora no congelador. E não precisa passar plástico nem cobrir, porque vai ficar pouco tempo. Se eu fosse armazenar lá, eu tinha que passar o plástico em contato e eu posso guardar esse recheio por até um mês. Então, vou colocar aqui no congelador. E ele vai esfriando no meio desse processo. E aí, enquanto isso, a gente vai usar o nosso molde, tá? Eu tô aqui com dois moldes diferentes, eles são de policarbonato, que é um material bem resistente, mas você pode ir atrás do acetato se você não encontrar esse. Esse geralmente você só encontra pela internet mesmo. E aqui eu tenho dois tipos de barra, que é uma barra mais compridinha e tem uma barra mais alta, mais grossinha e maior. Então a gente vai limpar aqui esse molde. Tem que polir ele bem bonito. Eu tô usando aqui álcool 70 ou de cereais, no caso aqui é o de cereais, que ele é 90, mas pode ser o álcool 70 tranquilamente, que dá super certo, tá? Então, limpei aqui, poli meus dois moldes, é isso que a gente precisa antes de executar. Se quiser fazer no acetato, se quiser fazer no molde de silicone, se quiser fazer no molde de polipropileno, pode fazer tranquilamente que vai dar certo também. E aí, a gente vai precisar de um chocolate para fazer a execução das nossas cascas. Esse chocolate aqui, ele é um chocolate ao leite, ele é um chocolate com base em manteiga de cacau, né? O pessoal costuma chamar de chocolate nobre e chocolate cobertura. Eu costumo chamar só de chocolate e de cobertura. Esse aqui não é cobertura, ele é chocolate mesmo. E você vai aprender muito sobre como fazer temperagem, das técnicas, né? Hoje eu quero te mostrar o recheio e como que você aplica ele na casca. Mas a gente vai ter uma aula mais focada somente sobre temperagem também, que você vai aprender muito nela desse nosso evento. E aqui, ó, a gente vai misturando. E eu preciso ter a minha temperatura de 29 graus para fazer a aplicação dele no meu molde. E eu preciso movimentar muito bem esse chocolate. Você vai entender isso nas próximas aulas também. Então meu chocolate está movimentado. Já caiu a temperatura para o que eu preciso. Tem vários métodos para isso, a gente vai apresentar. E aqui, como minha bancada, olha as adversidades, né? Às vezes a gente acha que precisa ter muita coisa e na verdade a gente não precisa. É uma diversidade que eu tenho aqui nesse lugar que eu tô gravando, né? Que eu mudei faz pouquíssimo tempo pra cá, tô fazendo evento. Ele não tem uma bancada de pedra. Aqui a gente tem uma bancadinha de madeira que nós vamos colocar um vidro, que ainda nem chegou, nem sei que data que o vidro vai chegar. Mas a gente não vai ter uma bancada de inox e nem de pedra pra poder trabalhar. A gente só vai pôr um vidro mesmo e vai seguir normalmente. Você vai ver que vai dar super certo também. Não precisa jogar na bancada todas as vezes. Então, ele tá aqui meu chocolate, tá movimentado. Eu vou despejar ele aqui na minha forma. Eu vou jogar só no meio. Eu preciso encher todas as cavidades desse molde. Ó, preencher. Eu ia fazer só metade, mas acabei fazendo aqui inteiro. Aí vai depender do meu recheio. E o que a gente vai fazer agora? Vamos dar umas batidinhas para tirar possíveis bolhas de ar. Se você não puder fazer muito barulho, coloca um paninho mesmo e dá umas batidinhas, que ele já não faz mais aquele barulho tão forte, tá? Essas batidinhas é para tirar a bolha de ar. E agora a gente vai fazer um momento muito lindo da chocolateria, que é a gente pegar o nosso molde. Se você quiser bater também com uma espátula, tá? Essa espátula da Casa de Material de Construção, você pode usar ela também para raspar. Só é importante ela ser maleável, bolinha desse jeito aqui.
a gente vai virar essa forma e escorrer todo o excesso desse chocolate. E é lógico que a gente reaproveita ele, com certeza, claro, né? E a gente raspa a forma virada para baixo. A gente dá uma limpadinha na quina do nosso bowl, por isso que é legal ter um bowl, uma tigela bem grande, bem larga, igual essa. Ó, vou bater um pouquinho mais para tirar o excesso, porque nós queremos uma casquinha bem fininha mesmo. É isso que a gente precisa, tá? Ó, acabei de modelar uma casca bem fina de chocolate. E é isso que a gente precisa para execução do nosso bombom. Eu já vou levar ela aqui para geladeira. Vamos deixar aqui cerca de uns 5, 6 minutinhos. Eu vou aproveitar e já fazer a minha próxima casca, né? Então uma linha de produção a gente faz várias assim de uma vez. Essa aqui é uma barra maior, eu queria trazer 2 modelos diferentes. E aqui, ó, a gente vai preencher as cavidades. É bem importante você ter bastante chocolate e preencher totalmente as cavidades quando você for executar isso aqui. Ó, coloquei. A gente vai dar aquela batidinha, que, ó, pode ser até com a espátula dessa forma. Você pode olhar o fundo e ver se está com bolha. Se tiver com bolha, você bate um pouco mais, até ficar sem nenhum furinho, né? Sem nenhuma bolha. E aqui a gente vai virar esse molde e vamos bater aqui mais um pouco para tirar todo o excesso dele. A gente raspa aqui virado para baixo. Ó, vou raspar aqui no mesmo lugar que eu tinha raspado antes. Ó, só colocar e a gente vai batendo e tirando todo esse excesso de chocolate. Certo? Foi. Ó, tirei tudinho. E aqui a gente fez uma casquinha bem fina com o nosso chocolate. E aí é só a gente levar para a geladeira também. Rapidinho ele vai cristalizar e a gente vai poder aplicar o nosso recheio. E eu vou te contar já vários segredinhos aqui nesse começo. E se você já tiver um pouco de experiência, você vai ver que eu gosto de trabalhar de uma forma que é um pouco diferente mesmo do que outros profissionais trabalham. Eu tenho um diferencial grande, que é facilidade e praticidade com as técnicas, pra gente não ter dor de cabeça, não sofrer e não passar perrengue trabalhando com o chocolate, beleza? Agora eu vou pegar o meu recheio, que ó, ele já tá aqui, e nisso, nessa brincadeira de temperaturas, ele já altera a textura. Ó, ele já tá numa temperatura aqui, as bordinhas já estão bem frias com 19 e o centro tá um pouco quente, tá com 35. O que a gente vai fazer com esse recheio? Ó, a gente vai raspar aqui ele e nós vamos misturar. Olha que textura bonita que esse recheio tem. A gente vai misturar esse recheio para uniformizar as temperaturas do mesmo. Ó que bonito que fica, ó, um recheio com bastante coco, né? Um recheio que você vai ficar mastigando um coco depois de comer o preparo. É maravilhoso, isso aqui é uma experiência única para a pessoa. E você tem que trabalhar com experiência única com o seu cliente, tem que fazer ele se sentir especial, porque é ele que geralmente dá dinheiro, que paga ali o seu negócio para ele continuar andando, né? Então tem que amar muito esse cliente para isso e nós vamos falar total sobre esse tipo de assunto. Eu vou pegar aqui também manga de confeitar. Manga de confeitar, saco de confeiteiro, ajuda muito a vida. E aí você pode comprar umas baratinhas para aplicar os recheios com base em chocolate, que não tem problema nenhum, que não é nada muito firme, nada muito não é aquele sólido tão firme, tá? Aí eu vou abrir aqui ele. E eu vou pegar aqui nosso recheio, vamos ver como é que ele ficou com a temperatura uniformizada. Ó, ele tá com 20, 22, 19 graus, ele já esfriou bastante, ele já tá aí praticamente frio. Esse nosso recheio. Então olha que legal, a gente subiu para 80 e a gente derrubou rapidinho com esses segredinhos que eu te expliquei. Tem alguns pulos do gato que melhoram muito a nossa produção e a gente consegue fazer muito mais para focar bastante em vendas mesmo. Ó, vesti aqui igual um C na minha mão com o saco de confeitar. E aqui a gente vai pegar o nosso recheio e colocar aqui dentro. É bem fácil de fazer esse processo. Ó, não enche muito a manga. Ó, vou deixar esse pouquinho para colocar depois. E aqui, ó, a gente pode vestir e a gente não fez sujeira no meio deste processo.
Vou dobrar aqui para não correr aquele risco do meu recheio ficar vazando, escapando e saindo aqui na sua mão, e te sujando, danificando tudo em volta de você. E aí, o que nós vamos fazer é pegar uma tesoura e cortar aqui, ó. Vou cortar num tamanho não muito grande, não muito pequeno. E esse plastiquinho você some com ele, porque se você deixar, pode correr o risco de ir pra dentro do seu bombom. E é bem desagradável a pessoa comer um pedacinho de plástico. Ela quer comer um chocolate e ter uma experiência maravilhosa, certo? Então, aqui até agora nós cozinhamos o nosso recheio, o leite condensado, o leite de coco e o coco ralado. Você pode usar também o creme de leite na mesma proporção do que o leite de coco que usamos nessa receita, só que tem que prestar atenção para não colocar mais e nem menos. Coloca exatamente os 100 gramas se você estiver fazendo a receita inteira. Aqui no caso eu só cortei essa receita no meio e estamos executando a partir daí. Outra coisa também, nós esfriamos ele com essa técnica super rápida de resfriamento do chocolate. E também nós fizemos a nossa casquinha e aqui a gente falou um pouco sobre a base da temperagem, que é basicamente derreter o chocolate ao leite entre 40 e 50 graus e baixar ele para 29 para poder aplicar ele dentro do molde. Se a gente não aplica dentro do molde, não dá certo, não fica um resultado legal, certo? Então, tá aqui, esse nosso chocolate ele ainda tá fluido. Tomara que a gente consiga já selar com ele antes do gerenciamento, mas a gente vai falar também sobre gerenciamento nesse processo. A partir do momento que a gente faz a temperagem, a gente tem cerca de 30 minutos para utilizar ela. Se passou desses 30 minutos, às vezes a gente tem que dar uma leve aquecidinha para fazer com que ele volte à temperatura de trabalho, que é os 29 graus, para continuar usando ele, tá? Chocolate aqui eu tô usando ao leite Ariba Master Martini, que leva 100% manteiga de cacau na composição. Ele não é cobertura e ele não leva gordura hidrogenada na sua composição também. E esse aqui é o Ariba, que é um chocolate italiano, que ele é maravilhoso, tem um gostinho perfeito, assim, tem bastante leite na composição, que é diferente dos nacionais, que leva bastante açúcar. Mas aqui eu tô usando o Master Martini, que é um chocolate italiano, é um chocolate mais caro, um chocolate importado. E eu vou te falar aqui umas marcas básicas, se você quiser trabalhar para começar o seu negócio mesmo. Você pode usar o Cical Gold, que é o Nobre, você pode usar o Harold Melkin também, ou você pode usar o Genuine, que são 3 linhas nacionais, marcas nacionais, que são boas também. Você pode trabalhar com eles para iniciar seu negócio. E quando você tiver um público mais qualificado, que pague mais e valorize bem o seu produto, e você saiba vender ele muito bem, aí você pode vir para os chocolates importados, e aí você pode comercializar, que eles são os de melhor qualidade que existem. E tem belga, italiano, suíço, francês. Atualmente está vindo um chocolate do Equador também neste momento, né, 2020. E 2022, estamos 2022. E agora vai ter aí mais variações de chocolate. Provavelmente quando você estiver assistindo possa ter mais ou menos, né, conforme algumas saem do mercado. Então aqui a gente fez esse processo, temperagem, moldamos a casquinha. Te ensinei como é que faz uma casquinha perfeita de chocolate, pra você ter aquela execução maravilhosa. E quando seu cliente morder, não ser aquela casca que quebra o dente, tem que ser uma casca delicada. Você morde e aí tem bastante recheio por dentro. O cliente gosta de bastante recheio. E outra coisa, o custo do recheio é muito mais barato do que o custo do chocolate 100% puro aqui no preparo. Então quanto mais fininha você faz a casca, menor o seu gasto para produzir essa barra, certo? Então acho que com essas bases aqui a gente já consegue iniciar e você entender um pouco de como que é complexo esse mundo do chocolate e como você pode brincar com texturas e sabores. Você pode trocar aqui esse leite condensado pelo creme de leite e você pode trocar o coco ralado por uma pasta saborizante, você pode trocar o coco ralado por amendoim picado, nozes picadas, avelãs picadas. Qualquer oleaginosa vai super funcionar aqui dentro dessa receita. E você pode usar pasta de frutas também, que fica fantástico, dá um resultado muito especial. Eu vou pegar aqui meu molde, deixa eu ver como é que ele já tá, se ele já secou. Ah, já secou sim, ó. Quando ele seca, ele fica fosco dessa forma aqui. E é nesse momento que a gente faz a aplicação do nosso recheio. Ele ainda não tá duro, tá? Ó, ele não descolou do molde, porque ele fica totalmente opaco quando a gente tá com ele pronto já, que ele desgruda. Mas ele já tá durinho de eu pôr o dedo aqui, ele não melar o meu dedo. Então a gente vai agora
começar esse momento de aplicar o recheio. E aqui ele esfriou até um pouquinho demais, às vezes fica um pouquinho mais duro de apertar. E se tiver muito duro, você pode apertar aqui pelo meio, que também super funciona, tá bom? Ó, vamos colocar aqui, fazer a aplicação do nosso recheio no molde. Esse é um molde bem compridinho. Ele faz umas barrinhas super bonitas. Que, aliás, vai ter uma oportunidade para você para aprender essa barra também, versão pistache com gel de limão, que é maravilhosa. Ó, nós vamos aplicar aqui esse nosso recheio. Ó, aqui como eu já usei uma quantidade, já fica um pouco mais fácil de aplicar o restante. Ó, aplicou. Toma cuidado para você não aplicar muito. Não sei se já tentou fazer bombom alguma vez. E quando vaza, sobra um excesso de chocolate em cima. E aí o recheio fica escapando todo. Então coloca sempre 3/4 do molde para você ter um bom resultado com as suas barras de chocolate, certo? Coloquei aqui. E eu vou te mostrar como é que sela também, que isso vai dar um acabamento muito mais bonito no preparo. A gente limpa bem a nossa espátula e a gente pode dar uma passadinha por cima assim, só para garantir que não tem recheio escapando, tá? Se tiver, você pode só dar uma raspadinha e depois você tira ali. Vamos lá então, como que faz a selagem desse processo? A gente pega aqui um pouquinho do nosso chocolate que tá temperado ainda, olha o tanto de tempo que dá pra segurar essa temperagem, né? Com a técnica certa é muito tranquilo de executar. Ó, coloquei aqui, eu vou fechar, vou selar aqui totalmente o meu molde pra não ter espacinho pra ficar vazando o recheio, né? Se o recheio vazar e se ele ficar dessa forma, a validade dele cai muito. Então é muito importante você vir e selar isso aqui perfeitamente para que dê certo. Ó, coloquei aqui. Selamos. Como que a gente faz para tirar esse excesso de chocolate? Peguei aqui o molde, eu vou dar uma batidinha só para assentar, só para garantir que assentou meu recheio todo. Se algum cantinho você sentir que não pegou tão bem, você pode dar uma puxada de leve. Bateu. E aí a gente vem com a espátula e a gente puxa aqui de uma vez. Puxou aqui, ó, limpa a forma. Se você sentiu que ficou algum buraquinho, você pode vir dar mais uma passadinha. E se você vê que realmente ficou um buraquinho, você pode vir com o dedo, ó, e só dar uma consertada final. Lógico, com as mãos sempre limpas, lavadas, perfeitas, para não ter nenhum problema ali no meio desse processo. E aí a gente leva pra geladeira para fazer a finalização da cristalização dela. Eu vou fazer de novo esse processo para você ver 2 vezes. Vou tirar aqui. Caiu aqui. Pera aí, só arrumar aqui. Foi. Certo? E essa barra aqui, a gente vai usar uma camada um pouquinho mais fina do recheio, porque senão a gente não consegue selar depois. Então, como que a gente vem aqui, ó, vem colocando o nosso recheio. Toma cuidado para não colocar demais, porque essa barra ela é bem fininha. Aplica aqui. E a nossa barra fica bem perfeitinha. Se você quiser também espalhar com uma colher, também serve nesses moldes maiores. Mas eu gosto sempre de usar a manga, que é bem facinho, bem prático. Ó, vou pegar aqui o restante do meu recheio. Essa receita dá perfeitinho pra gente fazer as nossas... São 10 barras daquela. E a gente faz 3 dessa maior. E o peso, você sempre pesa no final. Você coloca a balança... Coloca a balança em cima... A barra em cima da balança. E você tem o peso final do resultado da sua barra. Lembrando que se você quiser fazer um bombom também exatamente com essa técnica dá certo. E aqui é só a gente terminar de rechear. Você pode aproveitar e dar umas completadas, se faltou recheio em algum canto.
principalmente nessas bordinhas, nesses cantinhos. Sobrou até um pouco desse nosso recheio. E aqui agora a gente vai fazer de novo o processo da selagem, ó. Passa aqui a espátula deitada para ver se não tem excessos. Se tiver, só dá uma passada aqui. E a gente aplica esse nosso chocolate. Ele já tá ficando um pouquinho grosso, mas a gente ainda consegue fazer a selagem da nossa barra. Preenche aqui as cavidades. E se você quiser decorar essa barra também com um pouco de coco ralado aqui nessa base, enquanto ainda tá molhadinho, também vai funcionar bastante, tá? Outra opção é fazer uma finalização de decoração igual eu vou mostrar aqui pra você, que é usando um pouquinho do pó cintilante para trazer mais beleza e um trabalho um pouco mais artístico para as nossas barras de chocolate, para trazer mesmo diferencial de verdade. Batidinha de leve, aí a gente vem aqui, ó, e raspa. Limpa aqui bastante, para não ter sujeira no meio do processo. Chocolate faz bagunça, então toma cuidado para você trabalhar sempre limpo e organizado. É sempre bom ter 2 bols assim, e se você não tiver, você pode colocar na sua bancada se ela for de pedra ou de inox. E agora sim a gente leva para gelar esse nosso molde de barra também. E aí, esse tempo de geladeira, ele vai ser muito relativo. Se você deixar muito tempo na geladeira, ele vai acabar suando. E se você deixar pouco tempo, ele vai acabar não soltando e você forçando, que vai acontecer que ele vai quebrar todo na hora de você desenformar. E aí vai virar um problema bem grande aí no meio desse processo. Então você tem que respeitar um tempo entre 15 e 50 minutos de geladeira, porque 15 é o mínimo, e se a sua geladeira for muito forte, por exemplo, aquelas geladeiras que tem ventilação industrial, aquelas bem grandonas, 15 minutos é o suficiente para você poder desmoldar o seu chocolate. E se você tiver com uma geladeira mais fraca, uma geladeira caseira, que ela tá cheia de materiais, utensílios dentro, você vai precisar de até 50 minutos, porque até o frio chegar no seu chocolate, encostar na casca, começar a cristalizar e aí sim cristalizar de vez, aí vai demorar bastante. Então você tem de entre 15 e 50 minutos para isso dar certo. A gente pensa que o chocolate ele tem cristais, e nesses cristais a gente vai juntando, abrindo e separando eles. Quando a gente derrete, a gente abre. E aí, para ele cristalizar de novo, ele demora bastante tempo para ir endurecendo totalmente. E você precisa respeitar esse tempo na geladeira. Às vezes você sabe fazer uma temperagem perfeita, impecável, maravilhosa, só que você não consegue desenformar porque você não respeita o tempo exato da geladeira. Então tem que ser muito assertivo com isso para não ter problema nenhum quando você for fazer esse tipo de trabalho, certo? Então aqui a gente fica com esses chocolates que sobram. E eu usei um bowl bem largo, né? Eu poderia ter feito tudo nesse, mas se você quiser fazer dessa forma também funciona bastante, tá? Como que eu faço para continuar utilizando? Por exemplo, eu quero ainda fazer umas barrinhas de chocolate com esse daqui que sobrou. Como que eu posso fazer? Ó, ele já tá um pouco mais grosso, mais pastoso. Eu posso aquecer ele levemente no micro-ondas para eu continuar usando. Então, acho que eu vou unificar isso aqui tudo em um bowl só, para te explicar como que você pode continuar utilizando também, que vai funcionar tranquilo, sem você precisar fazer o processo de temperagem de novo. Tirei aqui, unifiquei tudo em um bowl só. E agora eu vou levar isso pro micro-ondas cerca de 10 segundinhos só para subir a temperatura dele. Deixa eu te falar qual a temperatura exata que ele tá agora. Precisa mexer para medir com esse termômetro. Ó, ele tá a 26 graus, ele já esfriou bastante. Vou colocar um pouco no micro-ondas. Certo? É só colocar uns 10, 15 segundinhos que ele já fica quente de novo e você continua a utilizar ele aqui. Certo? Sumiu aqui minha tela. Mas enfim. Você faz isso com o seu chocolate, mexe bem, verifica se ele tá com 29 graus para utilizar e aí sim você pode utilizar. Ah, mas e se ele passou para 30, 32, o que eu faço? Você vai ter que esperar ele cair de novo, vai ter que movimentar, mexer bastante com a espátula para ter um bom resultado com ele, certo?
E se quiser guardar, você pode colocar em potinhos e você coloca dentro de uma sacola, de um saquinho ou bastante filme plástico para deixar ele totalmente vedado do ar e da umidade. Porque se você não deixar, o que vai acontecer é que quando você for derreter de novo, ele vai estar super grosso ou ele vai estar um pouco com uma cor um pouco mais morta. Ele perde aquela coloração base mesmo dele, tá bom? Então, essa aqui é a base da técnica que eu mostrei. E a gente vai usar uma decoração para deixar ele mais bonito ainda, para a gente chegar num resultado excelente e que fica muito interessante com essas barras aqui. Vou só pegar um prato. Vou apresentar aqui nessa tabuinha para vocês verem a barra. Ela dá um contraste bem bonitinho com o coco, né, quando a gente quebra. E esse aqui é um pozinho cintilante comestível, que ele é chamado de ouro, tá? Que é um douradinho, ele é um dourado bem bonito, bem interessante. Esse aqui que eu uso é Flex Fast, mas pode ser qualquer pó cintilante dourado. Esse ouro aqui ele é super bonito, que ele tem um pouco de glitter também, então ele dá uma aparência, um aspecto legal. E um ponto importante é que vocês viram que eu não usei luva até agora, que é o momento de produzir o chocolate. Quando a gente vai manusear ele, aí a gente precisa de luva, tá bom? Seguindo as regras da Anvisa, a gente só pode usar uma luva a cada 30... Você usa 30 minutos a luva e você precisa jogar ela fora depois. Você não pode continuar usando porque ela pode já estar contaminada e você pode fazer uma contaminação cruzada com o seu produto. Vamos falar também sobre contaminação cruzada, higiene e manipulação de alimentos. Que é basicamente você não contaminar a comida e não matar o seu cliente com um produto. Mas a luva a gente usa a cada 30 minutos e na mesma função. Então, por exemplo, tô cortando batata com luva. Se eu preciso pegar uma chave, eu preciso trocar a minha luva. A luva é descartável e a luva não é barata. Então você vai usar ela só em momentos que realmente vão precisar mesmo de verdade, tá bom? Ou se você tem unha pintada e você não quer estragar sua unha ali no meio do processo. Porque a unha da pessoa que trabalha com chocolates e doces tem que sempre estar cortadinha no talo. Você não pode estar usando brincos, anéis, pulseiras, colares. Tem que usar uma touquinha na cabeça para proteger de cabelo. Tem que estar com uma roupa que não tenha muitos acessórios que possam cair, estragar ali a sua receita, seu preparo. Então tem que tomar muito cuidado com essas bases para justamente você não contaminar o seu produto e fazer da forma certa, né? Por exemplo, o tiozinho que vende cachorro quente, ele te dá um cachorro quente na mão e com a mesma luva que ele te dá é o que ele pega o dinheiro e troca. Não pode fazer isso, por exemplo, que está contaminando os micro-organismos do dinheiro e da sua mão, e aí realmente vai virar um grande problema para você. Com o tiozinho não vai acontecer muito, né? Mas é coisa de rua, assim, né? Por isso que geralmente quando as pessoas comem coisas de rua, elas acabam passando mal. Mas é porque tem que tomar cuidado com higiene e manipulação de alimentos, né? Quando a gente fala de manusear com as mãos limpas, tem que lavar a mão esfregando entre os dedos, né? Tem que lavar o antebraço, porque às vezes encosta alguma coisa. Quem trabalha mesmo em produção tem que raspar os pelinhos do braço, não pode ter barba. É muito importante ter todos esses processos para não estar contaminando e fazendo mal para ninguém com o seu produto, porque você quer ganhar, você quer vender seu produto, faturar e lucrar com ele, você não quer ter problemas e pessoas te processando por causa disso. Então tem que tomar cuidado quando for fazer para os outros, muito mais do que quando você faz para você mesmo, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como tá a nossa barrinha. E eu vou te contar agora um segredinho que eu faço que acelera muito, que quando ele tá começando a cristalizar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Já começou a soltar. A gente coloca no congelador por cerca de 2 a 3 minutinhos. Não pode deixar muito. Se você deixar muito, ele vai acabar ficando suado. A gente não quer chocolate suado. A gente põe no congelador e a gente espera cerca de 2 a 3 minutos para ele descolar totalmente do molde. E assim que ele solta totalmente do seu molde, a gente pode estar fazendo a decoração final. E tem um ponto muito importante também, que assim que você desenforma, não é ideal embalar. É você esperar cerca de 4 a 6 horas para ficar bem perfeito. E aí sim você pode estar embalando, se você for usar papel chumbo, ou colocar dentro de um saquinho, para não correr o risco dele estar um pouquinho suado. E isso acabar prejudicando, isso acabar manchando o seu chocolate. E também para ele respirar, porque você tirou de um lugar frio, ele precisa dar uma respirada. Você pôr direto no saquinho, ele pode acabar respirando ali dentro e seu saquinho acaba ficando meio borrado e acaba não ficando tão legal o seu resultado final,
certo? Então, essa base aqui dessa nossa primeira aula foi o que eu quis ensinar pra você, como o chocolate funciona, como que é esse mundo, como que é maravilhoso esse mundo da chocolateria. Lógico que tem muito perrengue ali no meio do processo, lavar a louça de chocolate, tem muita coisa bem complicada pra fazer, mas eu vou pegar aqui na sua mão desde o começo e a gente vai fazendo junto aqui desde o zero mesmo. Eu tô te apresentando do zero. Se você nunca teve conhecimento com chocolate, eu quero que você comenta e me fala o que você achou, se você achou que deu certo, se você conseguiu entender ou se você ficou perdido em alguns termos técnicos, né? Eu tentei usar o mínimo possível, mas amanhã você já vai estar muito mais entendido e a gente pode estar falando de outros assuntos muito importantes. Então amanhã eu te espero para você assistir a próxima aula e você vai ver outros pontos de vista. Isso aqui que eu te mostrei é uma fraçãozinha, esse daqui é 1% de tudo que o chocolate pode proporcionar e tudo que ele é de especial e infinitas possibilidades que você pode ter com ele. Aqui eu já te dei a ideia de trocar o chocolate, fazer a barra branca, amargo, 70%. Pode fazer ela de rubi também, pode fazer aquela barra de caramelo, qualquer chocolate de caramelo. Hoje em dia no mercado tem diversas variações. Troca o recheio com pasta saborizante, com outras bases. Você pode brincar com o que você quiser, porque é isso que faz muita diferença e traz um diferencial enorme para o seu produto. Tá? Então não perde a próxima aula, que você vai aprender muito nela e nós vamos falar de muitas outras bases. Vamos ter um slidezinho maravilhoso para te explicar. E lembrando que o slide eu vou deixar aqui na descrição para você poder baixar e deixar ele guardado com você, que tem as informações mais importantes que você sempre pode estar se apresentando e usando ele de conteúdo, bases dele de conteúdo para as pessoas que vão falar sobre isso também. Deixa eu só ver como é que tá a nossa barra para fazer a finalização. Deixa eu ver se eu consigo dar uma leve torcidinha aqui no molde para soltar. Ó, quando ele fica opaco desse jeito aqui, acho que dá para ver aqui no detalhe, isso quer dizer que se você virar, ela sai totalmente. Deixa eu só dar uma batidinha aqui para soltar o resto. Saiu. A gente consegue soltar aqui totalmente o nosso chocolate. E o ideal é você não forçar muito. Se você forçar muito, ele pode acabar fazendo umas manchinhas. Eu forcei mesmo de propósito. Você pode ver que ficam umas leves manchinhas. Mas se a gente respeitar o tempo certo mesmo de geladeira, isso não acontece. Mas como eu vou decorar e como eu tô te apresentando aqui, eu quero que você veja tudo em tempo real mesmo. E veja também como corrigir alguns problemas que podem aparecer no meio do seu caminho. Pincelzinho de pó cintilante comestível dourado. E a gente traz uma beleza incrível para essa barra, que já estava linda, mas a gente foi trazer mais beleza ainda para ela com essa base aqui. Olha aqui que lindo. Certo? Olha que resultado maravilhoso que a gente tem aqui. Muito lindo. E antes de eu desenformar a outra barra, eu vou cortar ela pra você ver como é que fica por dentro. Então tô aqui com uma faquinha. Se você puder aquecer ela, seria ótimo. Mas aqui eu não vou aquecer não, eu vou só cortar. Eu vou cortar ela na diagonal. Tá? Olha que barra linda, de prestígio, que a gente tem nesse resultado. Fica super linda. E agora sim eu vou pegar aquela barrona maior pra você ver como ela fica incrível. Ó, vou só dar uma leve forçadinha aqui nela também. E você pode ver que, ó, se você tempera, faz as técnicas bonitinho, ela solta. E, ó, se você forçar, ela pode acabar dando uma leve quebradinha dessa forma também. Então você respeite o tempo de geladeira e deixa ali bastante pra ela poder soltar perfeito, tá? Ó. E aqui a gente dá um pequeno detalhe e temos essa barra fantástica com esse resultado. Vou quebrar essa aqui só pra você ver que bonito. Ó, o barulhinho, o snap, né? Que é o barulhinho clássico da quebradinha do chocolate. Eu vou quebrar aqui perto do microfone e talvez você escute, ó. Tá vendo? É um barulhinho crocante, bem delicado.
E ele que traz essa crocância bem suave, né? Porque nós fizemos uma casquinha super fina com o nosso chocolate. Ele faz esse resultado maravilhoso. E essa aqui é a finalização da nossa primeira aula. Temos uma foto maravilhosa dessa barra que nós vamos tirar. Vamos falar sobre fotografia também. E é isso, muito obrigado por você que assistiu essa aula toda. Nos vemos na próxima aula com muito mais conhecimento. E eu vou ficar com essa minha barrinha aqui. Deixa eu morder ela, vamos ver se ela ficou boa. Sabor do coco impecável. É isso, até a próxima aula.